Olá pessoal, boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês no lançamento do nosso Apogeu Conecta e vou confidenciar aqui uma coisa para vocês, minha primeira live que eu protagonizo, que eu sou o mediador, então eu já peço de antemão aí a vocês desculpa por qualquer inconveniente, por qualquer improviso, mas ao vivo é assim, né? Vamos lá então pra gente ver. Tenho certeza que vai ser uma noite incrível, 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 com o nosso astro Bernardinho aí. Estamos aguardando, ele já vai estar entrando aí, se colocando ao vivo pra gente. Só a gente aguardar aí a entrada dele. Professor Rodrigo, boa noite Dani. Olá Clara, boa noite, tudo bem com você? Nossa, só gente boa aí, aumentando cada vez mais a responsabilidade desse bate-papo, né? Jorge, tudo bem, Jorge? Boa noite, Anne. Vamos lá, aguardando aí, ansiosos a entrada do nosso astro. Fala, Gabi, boa noite. Almir, Dayara, olha isso, só gente linda aí com a gente para essa noite. Com certeza, turminha da Ensine, bom demais ter vocês aqui com a gente. Dayara, eu também, Dayara, você não imagina quanto, ansiosíssimo. Tava falando aqui agora na entrada, né, no início, minha primeira live, já com a responsabilidade dessa, conduzir aí um dos maiores mestres, né, do esporte brasileiro. Oi, Andresa, boa noite, Euler. Olha isso, que lindo, a plateia só crescendo. Boa noite. Olá, ótima noite. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Fora o frio na barriga, a emoção. Eu estava falando aqui agora, primeira live que eu conduzo e já com uma fera, com um mestre, assim, realmente muita honra, muito Sua orgulho. Estreia? Minha estreia. Boa. Vai ficar marcado para sempre, com certeza. Bernardinho, antes de mais nada, quero agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, agradecer demais por você estar aqui. Te confesso que eu não sou um esportista nato, mas sem dúvida nenhuma dos ídolos que eu tenho no esporte aí, com certeza você é um dos maiores, não só para mim, mas para muita gente, principalmente pela sua garra, pela determinação, pela história que você criou e a maneira como você conduziu, né, nosso time de vôlei aí, da seleção brasileira durante tanto tempo. Para a gente poder já começar, então, sem muitas delongas, eu queria conversar um pouquinho, assim, eu queria começar já falando de socioemocional, né? Hoje o socioemocional está tão em voga aí, todo mundo falando de socioemocional, e quando a gente vê a história, né, a sua história, a gente vê que lá na década de 90, com a seleção, o que você já fazia era justamente trabalhar o socioemocional dos jogadores, né, para poder realmente garantir, conseguir todas as conquistas que você conquistou. E aqui no Apogeu não é muito diferente, assim, desde 2000, desde a nossa fundação, que a gente sempre trabalhou também o atendimento individualizado, o foco do aluno, o acolhimento, sempre muito nesse aspecto que hoje o socioemocional tenha, né, o socioemocional tem defendido tanto. E eu te pergunto assim, lá naquela época, trabalhar com isso, ser inovador, estar à frente já lá naquele momento, de onde veio a inspiração? De onde veio a percepção de que aquilo ia fazer tanta diferença para a nossa equipe de vôlei? Então, Marcelo, eu na realidade sempre fui um grande observador, né? Eu quando jogava na geração de prata, anos 80, Bernard, Jornada nas Estrelas, Montanaro, William, Xandó, Renan, aquela turma toda, observava muito. E
o nosso ambiente é um ambiente de muita pressão, de muito estresse, né? Você está sendo muito cobrado, né? Então, tudo isso te leva exatamente... Não é só a técnica, não é só a tática, tem algo mais. E eu costumava olhar, eventualmente, lá atrás, não eram nem russos, ainda eram soviéticos nos anos 80, né? Um pouquinho de história aqui, de geografia, enfim, e eu via que eles eram não, mais frios, né? Mais pragmáticos, e muitas vezes levavam vantagem sobre nós. Né? O latino, mais emotivo, aquela coisa toda. Então, mas eu sempre observei e pensei, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Essa é a grande questão. Não é que nós vamos nos tornar frios, mas é identificar nossas emoções, lidar com elas, né? Saber lidar com, né, com a pressão, com a expectativa, essa coisa toda. Então, eu comecei, desde muito cedo, mais do que treinar isso, era testar. Né? Eu observava, eu lia, eu tentava entender como é que um treinador nos Estados Unidos, lendo livros, como é que eles conseguiam uma performance superior, às vezes com times tecnicamente iguais, ou seja, tinha algum quê humano diferente ali. Alguma coisa sendo trabalhada que ia além da questão apenas física e técnica. Então, quer dizer, comecei a observar e observar o quê. E isso também tinha muito a ver com a formação do grupo. Eu vou contratar os melhores e com isso nós vamos... Não, os certos. Porque com um time muito alinhado, com valores, etc., você consegue, inclusive, trabalhar melhor a questão do emocional. Então, eu comecei desde muito cedo na seleção feminina a observar muito isso. E a tentar, de alguma maneira, entender um pouco mais a respeito de como era lidar com essa questão das emoções, como era lidar com a pressão, como era lidar com a expectativa, com a tensão que vai existir. Não é mais agora o ambiente vai ser um ambiente de total tranquilidade. Não. A vida, né, é uma competição, de uma certa maneira. Né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente prepara os nossos jovens aí no apogeu para, né, lidar com os desafios que eles vão enfrentar? O esporte, a única coisa que ele faz é ilustrar as situações da vida. Que é exatamente o que os nossos jovens, as nossas crianças vão passar, é aquilo que a gente vê no esporte. Vai ter expectativa, vai ter cobrança, vai ter pressão. Você vai ficar triste com algumas coisas, você vai sorrir, vai ter que ser resiliente e voltar porque você vai perder. Porque só não perde quem não joga. Você falou, não sou um grande esportista, mas o esporte, certamente vocês, né, nas aulas de educação física, vocês, né, provêm a prática esportiva, ele é muito interessante para exatamente introduzirmos também, através do esporte, que é uma ferramenta muito legal, o trabalho das emoções. Né? Todo esse ferramental, né, emocional, socioemocional da garotada. Veja o seguinte, como é que você desenvolve, né, a resiliência nas crianças? Não é simples, mas no esporte ele é natural. Por quê? Você vai lá e perde. Pô, você fica triste, volta para casa, volta, treina de novo e vai jogar de novo, porque você continua tentando. Então, o voltar, o tentar, o levantar, é exatamente a prática. Né? Eu estava ouvindo um podcast muito interessante, o professor de Harvard falando sobre isso. A resiliência é um músculo que precisa ser treinado. Ou seja, nós precisamos praticar. Né? Poxa, nosso jovem foi mal na prova. Vamos lá, reforço, tal, vai de novo. Vai de novo. A vida é isso. Agora, a coisa mais importante é que a gente tem que aprender. Não adianta insistir no que está dando errado, é persistir, aprendendo com a derrota anterior, com uma nota que não foi boa, com uma experiência que não foi boa, eu aprendo. Eu não estudei corretamente, não era por aqui, olha que falta de atenção minha aqui. A mesma coisa, né, no ambiente acadêmico e no esporte. Olha, eu não me posicionei corretamente, eu não estava bem preparado, isso e tal, mas tem que voltar. Mas tem que voltar. Ou seja, tem que se preparar e seguir de novo. A disciplina. Como é que a gente treina a disciplina na nossa garotada? O esporte, em qualquer nível que você pratique, tem que desenvolver a disciplina. A empatia com seus companheiros de time. Né? A comunicação. Eu tenho que me comunicar. O esporte exige isso. É parte da nossa cultura. Eu preciso me comunicar. Eu preciso ter empatia. Eu preciso ser resiliente. Então, eu desde muito cedo fui trabalhar talvez nesse ambiente e entendi que esses eram elementos tão ou mais importantes, às vezes, do que a própria técnica. Em certos momentos, não era técnica, era saber lidar com a tensão, com a dificuldade emocional daquele momento. E que, muitas vezes, separa... Sabe qual é a definição que eu gosto muito de campeão no esporte de alto rendimento? Campeão é aquele que se sente confortável no momento de grande desconforto.
Você sente aquele momento de tensão enorme, aquele frio na barriga. É como aquele cara que é um tremendo de um acadêmico. Pô, você fez ITA, certo? Estudou ITA. Poxa, passar para o ITA não é fácil. Vai fazer a prova, a tensão deve ser enorme, não vai? Porque tem uma concorrência enorme, é difícil, eu sei disso. Vários companheiros fizeram IME, ITA, não é simples. Mas o campeão é aquele que sabe lidar melhor e ter a boa performance no momento desse, que é o momento da decisão. É uma decisão. É jogando uma medalha de ouro. Você jogou pela medalha de ouro, passou para o ITA e foi lá se formar. Então, isso é. O campeão é aquele que dá o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Não é na boa todo mundo vai, mas é na dificuldade. E sob tensão. Né? Então, acho que é um processo. Você perguntar, eu não tenho a chave. Hoje mesmo nós estávamos agora no treino, temos um problema com uma das jogadoras, então pensando como a gente vai lidar com uma questão. Até porque, quando você fala dos anos 80, 90, então, a modernidade trouxe outras questões que nós temos que lidar hoje. A questão de problemas de depressão, que estão muito mais disseminados hoje, a questão da tecnologia. Então, você perguntar, eu não sei, mas nós temos que estar atentos a isso. Né? Prontos a lidar com as situações das mais diversas que vão se apresentar. Valorizar efetivamente as questões socioemocionais. É da atribuição do professor, seja um professor de esporte, seja um professor, né, na área educacional, na área, né, digamos, acadêmica, digamos assim. Legal, Bernardinho, muito bom. Agora me diz uma coisa, né? Vamos um pouquinho, eu quero entender um pouquinho dessa sua inspiração dentro de casa, né? Queria que você desse aí um conselho para os pais, né? Como é que eles podem lidar dessa forma com os seus filhos. A gente sabe que você tem o Bruno aí, né? Que é um superstar, é um esportista, né? De muito sucesso. E a Júlia e Vitória, que vem agora mais novas, né? Como lidar com essa coisa dentro de casa? Como é que dizem que, né, ferreiro casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como é que isso é aí? Você pode contar um pouquinho pra gente? Vou contar. Tem algumas coisas interessantes, inclusive para ilustrar um pouco a situação de, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Em 2012, eu fui para Londres, Olimpíada de Londres, e foi um grupo de jovens que eles chamam de, enfim, perspectivas futuras para as próximas Olimpíadas. E o Comitê Olímpico Brasileiro levou esses jovens, com muita perspectiva, para fazer uma vivência olímpica. Eles não iam jogar a Olimpíada, era apenas para sentir o ambiente olímco para 2016, no Rio de Janeiro, terem chance. E foi uma atleta, né, a filha do Torben Grael, Martine Grael, que acabou sendo ouro no Rio de Janeiro. Uma velejadora excepcional, uma menina excepcional. E eu fiz uma apresentação, uma palestra para eles, bati um papo com a garotada e tal. 2 meses depois, me liga o Torben, super campeão, pai dela. Bernardo, o que você disse para minha filha? Minha filha só pensa em treinar, dedicada e tal, e tal, e tal. O que você disse para ela? Aí eu disse para o Torben o seguinte: eu não disse nada, pai Torben Grael, um dos grandes campeões do esporte olímpico brasileiro. Eu disse para ele: eu não disse nada que você já não tenha dito. A diferença é que eu não sou o pai dela. Ou seja, como ela me ouviu é diferente de como eu ouvi o pai. Porque, afinal de contas, vê lá a distância na televisão. Então, o pai não, o pai está ali toda hora. De uma certa maneira, né, com meu filho foi um pouco diferente. Com as meninas, né, é um novo tempo. Tem que... Com o Bruno, que é o outro esportista da família, a Júlia não, a Júlia está no mundo acadêmico, ia para os Estados Unidos estudar fora, passou em umas 6 universidades lá. Mas, quando a pandemia acabou ficando, estava fazendo direito, opção. O conselho que meu pai sempre nos dava e que eu tento fazer para elas. Eu não vou dizer para elas que elas vão fazer, nem que eu disse ao Bruno, ele escolheu, né, fazer o esporte, praticar o esporte. Eu disse a ele: escolha o que você escolher, faça bem feito. Faça bem feito, dedique-se. Ah, pai, eu não quero estudar engenharia, eu quero empreender no esporte, eu quero ser atleta e tal. Não tem problema. Foi meu caso, eu estudei economia na PUC do Rio. Trabalhava no banco de investimentos, e tal, recebi um convite para fora. Minha mãe ficou desesperada. Para largar o banco de investimentos, voleibol, essa aventura, nos 80, imagina só, início dos anos 90, ninguém vivia do vôlei. Meu pai disse: é isso que você quer? Sua paixão está nisso? Vai. Agora, faz bem feito. Dedique-se de coração a isso que você está querendo realmente testar. E eu fui. Então, o que eu dizia para meu filho é isso. O meu conselho para meu filho foi sempre esse: lembre-se que
Cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Dedique-se em cada oportunidade para que você possa realizar o seu sonho. A minha do meio, como disse a Júlia, está fazendo direito, a menor, 10 anos ainda, faz. Agora, na pandemia, se descobriu um pouco para o lado mais das artes, desenhando, fazendo, né? Teve mais... Né? E eu incentivando. Imagina agora ter uma pessoa mais ligada. Ia ser lindo poder, né, trabalhar isso. Então, coleção completa, né? Exato, ia ser espetacular. Agora, eu digo assim, alguém colocou aqui, incentivo é tudo. Eu acho que incentivar sim, mas cobrar. Muitas vezes a gente fica meio assim de cobrar, puxa, vai ficar chateado comigo. Se você percebe que há um talento, que há uma capacidade, cobre. Porque se depois eles não realizarem o potencial deles, eles vão dizer, pô, você não cobrou de mim, você foi meio permissivo. Vamos cobrar, sim. Sabe qual é uma das melhores definições de líderes que eu já li? É o seguinte, leaders are like demanding parents. Líderes são como pais exigentes. Você percebe um talento. Seus alunos são praticamente filhos, né? Como os atletas. Você percebe um talento naquele rapaz, naquela menina. Você cobra dele, você vê que ele tem talento, né? Você alguém que tem talento para exatas, matemática, vamos exigir um pouco mais para ele desenvolver esse talento que ele tem. É natural, né, que a gente faça isso. Mas a gente cuida. O pai cobra, mas ele cuida. Entendeu? Então, isso é realmente importante. Não deixem de cobrar, porque se em algum momento lá na frente eles não realizarem e nós fomos um pouco permissivos, sabe o que eles vão dizer? Mas você não cobrou de mim. Então, eu digo, cobrança nada mais é claro, quando é muito pequeno, ele não vai entender. Mas, por exemplo, alguém do ensino médio, podemos falar para ele, eu só cobro de você porque eu acredito em você. Você vai cobrar de alguém, por exemplo, o garoto ele é fantástico em exatas, mas tem dificuldade mais, né, em português, geografia. Ok, tira uma nota ok e vai muito bem nas exatas. Não adianta você cobrar dele que ele tire 10 em português, porque ele tem dificuldade, ele não gosta, ele vai ali. Mas nas exatas você vai cobrar. E vice-versa. Então você só cobra. Se não adianta você cobrar de um garoto que não tem aptidão, que ele tire 10 em matemática. Ele não tem aptidão, tem dificuldade, mas ele tira 7. Tá bom, porque ele mostrou esforço. Não tem esse talento para, né, a matemática como um exemplo, para o vôlei. Não adianta. Né? Mas se a gente percebe o talento, a gente cobra. Porque a gente reconhece que ele tem talento. Você não vai cobrar de alguém que você não acredita. Olha, é diferença de tempo, de energia, não faz sentido. Então, acho que é importante que a gente faça. E pais, cobrem e cuidem. Cobrem e cuidem. Eventualmente vão ficar meio assim com a gente. Quem é que nunca ficou chateado com papai e mamãe? Vocês ficaram também? Todos nós ficamos, né, papai e mamãe? Quem nunca ficou chateado com o professor, né, com o diretor da escola, com o treinador? Mas quem depois, com o tempo, não disse, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá? Ele fala para mim, você não teve um professor que você... vou matar aquele desgraçado com raiva dele. Mas olha... Vários. E depois, com o tempo, você fala, cara, aquele cara me levou a... Meu primeiro treinador foi assim. E ele, uma vez, já adulto, eu perguntei a ele, que ele me mandava embora do treino e tal. E ele me disse, Bernardo, se você não tivesse resistido à minha pressão, à minha cobrança, você não teria chegado a lugar nenhum. Você não tinha talento para fazer o que você fez. Mas ele cobrou. E eu tenho um reconhecimento eterno, né, com esse professor. Legal. Aí você falou de talento aí, né, Bernardo? Aí a minha pergunta para você é o seguinte. Uma pessoa para chegar ao sucesso, uma pessoa para alcançar grandes resultados, ela precisa ter o talento? Qual que é a sua opinião nesse processo? É o talento que garante o sucesso? Então, quer dizer, se eu não sou bom em matemática, se eu não gosto de matemática, um aluno aí, né, de fundamental, de ensino médio que está ouvindo a gente aí, ele está fadado a não conseguir ter sucesso no vestibular, ter sucesso na carreira por causa disso? Qual a sua opinião sobre isso? De forma alguma. Ele pode não se tornar o maior matemático da história, mas ele pode se tornar um bom estudante de matemática, um bom matemático, com outras aptidões diferentes dos outros, e vai ter êxito também na sua carreira. Eu não acredito que haja limites para isso. Você pode não ter um talento natural. A fórmula fórmula não existe, mas digamos, um binômio que, na minha opinião, de alguma forma te leva ao êxito. Eu estava fazendo uma live com o Daniel Alves, um rapaz espetacular, um craque na vida, figura humana maravilhosa.
Ele virou e disse assim: professor, mestre, eu aprendi de um outro mestre o seguinte, que sucesso é você dar o seu melhor todos os dias. O êxito acontece de vez em quando. Você ia lá, estudava, você foi sucesso. O êxito foi você passou para o ITA. O êxito foi você, poxa, fundou o Apogeu. Mas o sucesso foi aquela batalha, aquela construção. Né? Então eu digo a você o seguinte, talento, não nessa ordem. Trabalho, dedicação, trabalho, esforço, mais talento igual a sucesso. Se eu tenho um pouco menos talento, vai exigir um pouquinho mais de trabalho, de dedicação. Mas eu digo uma coisa, o único lugar do talento vem na frente do trabalho é no dicionário. Qualquer outro lugar é trabalho. Trabalho. É claro que se eu tiver alguém extremamente talentoso, que seja extremamente dedicado, esse cara vai se tornar um ícone. Michael Jordan, talentoso, extremamente dedicado. Agora, vou fazer aqui uma menção aos nossos jovens que estão conosco aqui, nossos alunos. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquetebol da história do basquetebol mundial, ele foi cortado, desligado da equipe do ensino médio, do high school, ensino médio. Ele foi cortado, afastado. Não foi, né, escolhido para fazer o time. Mas você imagina, vai desistir. Esse garoto não tem jeito para isso, não é verdade? Não tem condição. Se tornou o que se tornou. Ele disse o seguinte, a resposta dele a esse corte, ele ficou triste, frustrado, a mãe lá foi falar com ele, a mãe dele e tal, como acontece. Nossos filhos fazem esporte, vão perder, vão chorar. Vão ser cortados do time, vão chorar. A vida é assim. Não adianta querer chorar por eles, eles vão chorar também. Eu sei que é duro, não fale, eu sei, não estou aqui dizendo que não, é duro demais. Mas eu assim, aí a mãe conversou com ele, sabe a resposta do Michael Jordan quando ele foi cortado? Né, o treinador disse, não, você não tem jeito, você é pequeno, não vai jogar. Ele disse, ele chegava o verão, as férias de verão lá, nos Estados Unidos. Ele falou, eu vou treinar tanto, me dedicar tanto, que nunca mais alguém vai me fazer sentir o que eu estou sentindo agora. Essa foi a resposta do Michael Jordan, a primeira grande frustração da vida dele. Alguém disse a ele que ele não teria condições, quando cortou ele do time da escola. O maior da história foi cortado do time da escola. Portanto, não é uma teoria, é um fato. Galera, não tem essa. Sonha, se dedica, você vai fazer. Você vai ser o Michael Jordan, não sei, mas que você vai ser muito bom naquilo que você faz, pode ter certeza que você faz. Vai ser. Então, Bernardinho, você está falando aí de sonho, esforço. Teve uma aluna nossa que escreveu aí agora há pouco, né, se lamentando que não passa na prova do ITA. E aí, uma coisa que a gente tem ouvido falar muito hoje em dia, né, é sobre a questão do mindset, né, que na verdade é uma teoria, né, acho que assim, conseguiram materializar uma teoria que quando eu ouço você falar lá atrás da zona de conforto, quando a gente vai lá para trás e vê as pessoas que conseguem, né, não só se esforçar, mas se esforçar de maneira certa, a gente vê que é exatamente isso, né? Não adianta só ter o suor se esse suor não vem acompanhado de uma estratégia de crescimento constante, né? Aqui a gente fala muito da diferença entre determinação e a busca pela excelência. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Assim, como que eu faço para um aluno que já está aí, de repente, há 2, 3 anos tentando vestibular, que tem um sonho grande, mas que não alcançou a meta dele ainda, para ele se manter motivado? Assim, como é que ele faz? O que ele precisa acertar nessa trajetória dele para ele poder alcançar esse resultado? Como é que a gente faz para garantir, para poder ajudar ele a alcançar esse resultado, na sua opinião? Excelente, Maquinha. Olha só, você vê o seguinte, você falou uma coisa, é a busca da excelência. Excelência é um processo dinâmico. O que é? É buscar ser melhor a cada dia. Sempre falo isso, não se compare aos outros, se compare a si próprio ontem. Você está melhor ontem que você foi, né? Hoje do que você foi ontem, você cresceu. Vou citar um exemplo aqui. Eu dou aulas na faculdade, na PUC aqui do Rio, às segundas depois teve aula, de 1 às 3. Depois que nós conversamos, já fomos dar aula. E na última aula do semestre passado, nós estávamos numa plataforma digital, tinham lá as janelinhas todas lá, 35 alunos. Era a última aula, batendo papo e tal, né, naquele final de curso. Infelizmente não era presencial para dar um abraço na galera e tal, mas enfim, demos um abraço virtual. E aí, um aluno perguntou, professor Bernardinho, vem cá uma pergunta. O que você espera dessa semana? Há 1 mês e meio atrás, ainda, né, as coisas meio fechadas ainda, as rotinas eram muito semelhantes, era estudar, era link com a reunião, era bater a pau, era ler um livro, enfim, você não tinha muitas atividades ainda, estava começando devagarzinho. Uma pergunta meio inusitada, né? O que eu esperava, né, daquela semana? Eu respondi a ele o seguinte, uma pergunta inusitada merece uma resposta inusitada. Falei, olha,
essa semana eu espero crescer 0,2%. Aí ele olhou com um olhão assim naquela janelinha do Zoom lá. Mas como? O que significa isso? Eu respondi, eu não tenho a menor ideia. Mas essa semana eu vou conversar com o pessoal do Apogeu, nós vamos trocar umas ideias sobre educação e tal. Eu vou assistir uma série que me indicaram, muito bacana, que fala sobre mídias sociais. Eu vou ler um livro que eu estou lendo aqui agora, vou dar uma estudada nele. Eu vou, ouvir um podcast muito interessante sobre liderança. Alguma coisa eu vou aprender nessa semana. E se alguma coisa significar 0,2%, eu não sei quantificar, formado em economia, teoria de juros compostos. No final do ano, o meu gap de crescimento é gigante. Gigante. A questão é, mantenha o seu modo de aprendizagem, o seu questão de learning mode on, sempre ligado. Toda oportunidade é oportunidade de aprendizado. Até pelo não. O Bernardinho disse uma besteira lá, aprende, não faça aquilo. Usa aquilo como aprendizado. Isso aqui eu elimino do meu rol de coisas, porque aquilo ali é uma besteira. Não, isso aqui é interessante. Provocou uma reflexão em mim. A reflexão pode fazer. Então é isso aí. É a busca pela excelência, melhorar. Você falou, persistir, fazer. Não adianta insistir. Não passou. Puxa, tentei assim. Pense. Reflita sobre o porquê. O que você pode ter feito de errado? Assume responsabilidade. E ter aprendido com aquela experiência, você vai persistir partindo de um ponto diferente. E aí nós vamos tentar o quê? De forma diferente. Essa é a questão da persistência, não da insistência. Ou seja, tendo aprendido, partimos de um ponto superior, onde já temos um conhecimento melhor, e vamos em busca desse sonho. Se esse é o nosso sonho, vamos em busca dele. Claro que há um plano B, etc. Ninguém vai... Poxa, nem todo mundo vai estar no ITA. Mas há outras grandes escolas. Mas o fato é, mais importante disso tudo, quando eventualmente acontece, você não vai ganhar sempre, nós não ganhamos sempre, mas quem tenha vencido, mas você tem que sair do jogo, tem que sair da prova com a sensação que você fez o seu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu estudei, eu trabalhei, fiz o meu melhor. Para que você não tenha arrependimentos. Puxa vida. Assim, não. Eu dei tudo aquilo que eu podia ter dado. Portanto, não, você é um vitorioso. Eventualmente, outros tiveram um pouco mais de capacidade, quer que seja, mas é fato que você dando o seu melhor, dar o seu melhor todos os dias, agora é todos os dias, né? Se não é uma chavezinha, hoje eu vou legal, amanhã eu vou desconcentrado. Vai dar o seu melhor todos os dias. Legal, legal. Pô, legal demais. Pessoal, só reforçando aí que quem quiser fazer qualquer pergunta, é só escrever no nosso chat, tá? A gente está aberto para perguntas aqui, estamos acompanhando, vamos estar respondendo as perguntas aí da turma também. E aí, Bernardinho, uma pergunta meio de improviso, mas que você me deu um link fantástico agora. Por favor. A gente está cheio de professores aí, né, participando. E aí você falou, né, que está nesse processo de aula online também. Imagino que para transformar para o online deve ter sido, né, com certeza não foi uma coisa do dia para a noite, não foi fácil, né? E aí com toda essa persistência, determinação, com esse processo, com esse modo de aprendizado aí sempre ligado, me conta, tem alguma dica que desses últimos 6, 7 meses aí de isolamento você daria para os nossos professores que você está utilizando aí nas suas aulas e está funcionando bem? A primeira coisa é convidá-los a participar o máximo possível. Eu acho a coisa... que no presencial você se conecta, né? Você tem a questão do físico, da empatia ali, de você olhar, de você perceber, né? De você tocar, poxa, dar um abraço, não tal, né? Você... No online não, né? No virtual não. Mas o virtual não pode ser uma desculpa para que a gente não se conecte com os nossos alunos, com as pessoas. Conexão de verdade, né? Olha na câmera do computador, olha lá que está olhando no olho. Está olhando na câmera, está olhando no olho da garotada, da rapaziada lá, não deixe de fazer. Eu falo sempre isso. Eu sou sócio de restaurantes aqui no Rio, dos negócios no Rio, e eu nunca estive tão conectado, no auge da crise, tão conectado com toda a turma quanto na época da pandemia. Nunca estive tão conectado. Por quê? Porque a necessidade de suplantar a crise, suplantar a dificuldade, fez com que eu promovesse a proximidade das equipes e a minha proximidade com eles. Algumas das unidades que eu não ia há muito tempo, a tecnologia nos possibilitou estar aqui diariamente. Então eu falava o seguinte, a gente estava aprendendo, né, com
com a tecnologia, era uma nova ferramenta, uma nova forma de comunicação. Então, eu me comunicava semanalmente com todos, gestores, gerentes, tal, líderes diários, e provoquei-os a diariamente se conectarem. São 9 unidades agora, eles se conectam diariamente. Por quê? Compartilhar aprendizados. É muito importante que os nossos professores compartilhem aprendizados. Olha, eu estou usando essa experiência aqui no virtual, estou dando super certo. Por exemplo, no virtual, né, a gente tem as salas, a gente faz trabalho em grupo. Trabalho em grupo tem que apresentar. Eu quero que eles vêm para cá, se apresenta, aparece. Claro, às vezes um turno de conexão e tal, mas o tempo inteiro. É muito importante que a gente tente promover ao máximo dinâmicas semelhantes àquelas que nós faríamos na sala de aula. Então, nós temos tentado fazer. A aula passada, na segunda-feira passada, foi uma dinâmica. A gente fez um negócio, que é a aula de empreendedorismo, liderança empreendedora, e os grupos se apresentavam. E todos tinham que participar. Então, você convidava a rapaziada, tá ali, com a câmera ligada, parar, dar a sua mensagem, trabalhar a oratória. Você falou outra coisa importante também, né? A oratória, cada vez mais, tem que aprender e se sentir confortável em falar em público. A oratória é algo muito importante. E você vê, há pesquisas que falam como os nossos jovens, as pessoas de uma forma geral, têm medo de falar em público. Nós precisamos treinar a nossa turma. Oratória, dar a eles um ferramental para que eles se sintam mais confortáveis. Porque no mundo, você precisa vender o seu projeto, o seu sonho, se vender no bom sentido, né, de você ir lá e apresentar a sua proposta. Eu tenho que me comunicar. Então, a oratória é muito importante que a gente possa desenvolver. Vamos trazê-los, sim, para falar, se comunicar. Outra coisa importante, a gente sente que algum dos nossos alunos está ali desmotivado, está meio desconectando. Eu digo sempre isso. Ocupe-os. Promova alguma ação que seja estimulante, então, mas que eles façam algo. Sabe por quê? A própria garotada, todos nós estamos passando por isso. É uma crise, uma era de incerteza, mas você não tem um tempo, né, limite, acabou aqui, não. Está muita incerteza, muita insegurança, né? Muito jovem vendo uma coisa dessa sem entender o que está acontecendo. Então, isso gera uma preocupação. Você se preocupa com o que está lá na frente, ansiedade. Vamos ocupá-los com coisas que eles possam fazer agora. Um pouco também lúdicas, não apenas, né, coisas pesadas, entre aspas, mas que eles possam o quê? Se ocupar. Né? Estar no presente, se ocupar no presente é importante para que a gente não fique antecipando um futuro incerto, porque isso gera ansiedade. Há um livro, uma experiência de um expedicionário do século passado, século XX, Shackleton. Então tem as viagens de Shackleton. Queria chegar ao Polo Sul e ele não chega. Seu navio é preso, esmagado no gelo, acaba sendo, né, afunda. E ele acaba salvando com vida, 1914, 15, foi entre 10 e 17. Imagina, chegando ao Polo Sul, ter o seu navio esmagado. E eles então acampam no gelo, aquela coisa toda, e eles tinham algumas estratégias. Uma delas era ocupar as pessoas, atribuições, tarefas. Eles tinham uma série de coisas para que as pessoas, né, aprendessem, né, e se ocupassem naquele momento e não ficassem ansiosos em relação ao que poderia vir. E eu estou falando de uma coisa, de um cenário de vida ou morte. Será que eles resistiriam, né, a esse acidente, a perda do navio? Como é que seria isso? Ele consegue resgatar com vida, rema com um grupo até o Chile, fora do Chile, consegue resgatar depois com vida toda a sua tripulação. O êxito dele não foi ter chegado ao Polo Sul. Endurance, o nome do livro, estão me perguntando, é o nome do navio dele e do livro dele. Mas tem alguns livros sobre Shackleton. Shackleton. Shackleton, com CK no meio. Outro me perguntaram, qual o último italiano? Estou acabando de ler o Essencialismo. Espetacular. O essencialismo tem a ver com isso. Ruídos em excesso. Escolher as coisas, disciplina, sabe? Escolher, dizer não para as coisas que não são importantes e relevantes. Isso é uma coisa importante para os nossos jovens. Né? Dizer não aos ruídos e se concentrar naquilo que é importante. O que é disciplina? A disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito. E dizer não para distrações momentâneas, prazeres momentâneos, para que você possa atingir seu objetivo. Se eu não for disciplinado, eu não vou passar para vestibular no ITA.
Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Né? Disciplina é a ponte que vai nos levar lá. Então, vamos trabalhar, vamos treinar. Sabe umas coisas, aquela que o pessoal tem muita dificuldade? Leitura. Os jovens leem pouco hoje, não leem pouco hoje? Muito, 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 muito. Vamos É um dos treinar. maiores desafios nossos. Então, vamos treinar. Vamos pensar em alguns livros interessantes para a turma e vamos botar o desafio. Desafio da leitura. Eu falo assim, ó, desafio básico. 10 páginas por dia. Não tem condição de ler 10 páginas por dia? Quantas páginas no mês? 300 páginas. 300 páginas no mês. Um livro, um belo livro, 300 páginas. 2 livros menores. Vamos desafiar. Faz uma lista para fazer com o nosso jovem do ensino médio. 10 páginas por dia. Ensino médio podem ser 15. Fundamental, 10. 10 páginas, um livro. Não gostou, troca o livro, não tem problema. Aí você vai criando o hábito. O hábito. Entendeu? Podemos lançar o desafio. Agora, papais e mamães que estão conosco. Poxa, meu filho lê pouco. Minha pergunta é, mas você lê na frente do seu filho? Porque lembre, vocês são líderes. Líderes lideram pelo exemplo. Não adianta dizer para o meu filho, você tem que comer direito, tem que comer verdura e eu como o quê? Sanduíche do McDonald's. Não adianta você dizer para ele, leia, e você não lê. Dê o exemplo. Não adianta cobrar se você não der o exemplo. Uma pergunta aqui interessante do Rafael Carvalho. Como você consegue conciliar duas carreiras tão distintas, né? A de treinador e de empresário? Com certeza, características para se complementar nelas aí são muitas. Mas como é que você trata isso no dia a dia? Conta para mim. Vamos lá. Pra gente, né? A ideia não é... Eu vou dizer para você, não tem muita diferença, não. Vou dizer por quê. Qualquer negócio. Qual é o equity, como é que se diz? O algo fundamental em qualquer negócio. Por exemplo, na área de ser empreendedor da educação. Qual é o seu principal tesouro? Pessoas. Gente, a primeira pergunta que eu faço amanhã, você me chama para ser seu sócio numa escola, vai abrir uma nova, uma nova unidade, vamos lá trabalhar. Você ter sócio. Eu digo, você ter sócio. Sabe por quê? Eu não entendo nada de gestão de escolas, de educação no sentido mais acadêmico, como é que, né, do processo, mas eu entendo um pouco de gente. E a primeira pergunta que eu faço sempre é com quem? Com você eu vou trabalhar na educação. Então a questão é o seguinte, meus negócios, eu quando entrei de sócio de restaurante, eu não entendia nada de restaurante, nada. Eu só ia lá, comia. Era bom ou era ruim, era o que eu comia. Era bacana, preço justo, legal. Né? Não entendia isso. Mas quando eu vi os sócios que me chamaram para fazer parte, eu quero estar com esses caras. O sócio fundador estava no caixa, a fundadora estava atrás do balcão, com uma coisa na cabeça, servindo a galera, sorriso no rosto, vamos embora. Esses caras são raladores, conhecem do assunto, estão dispostos a pagar o preço, estou com eles, entrei de sócio, vamos embora. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer a um negócio de qualquer natureza, né, é com quem? Com quem que nós vamos? Com que time que eu vou disputar o próximo campeonato? Claro, você não tem para trazer, você traz as pessoas certas e tal, cria um ambiente, né? Qual é a função do líder? É criar um ambiente de crescimento. Eu imaginava no seguinte, no passado, que eu estava na indústria de ganhar e perder. Voleibol, você ganha e perde, nem tem empate, né? Você ganha e você perde. Com o tempo, eu aprendi que a minha indústria é desenvolver pessoas. Quanto melhores as pessoas que estão trabalhando conosco, mais capazes em todos os sentidos, nas questões socioemocionais, nas questões físicas, técnicas, os resultados serão melhores. Pessoas mais desenvolvidas, certamente, professores vão trabalhando, treinando, se dedicando, crescendo, vão o quê? Prover, né, uma melhor capacidade, um melhor ensino para os nossos jovens. Né? Vamos formar jovens melhor, mas nós temos pessoas mais capazes. Então, de você, não tem diferença nenhuma. Aprendi muito no restaurante para como lidar com a minha equipe. E continuo aprendendo lá de como lidar com o pessoal e dos outros negócios. É gente. Já errei também. Mas é gente na história. Quanto mais nós dermos condições para que eles cresçam, né, melhores serão os resultados em qualquer indústria, seja na educação, no esporte, food service, academia de ginástica, tecnologia, onde quer que seja. É gente. Outro livro interessante para vocês lerem, líderes, leiam um livro chamado O Coach de $1 trilhão. É dos melhores. É uma história de um cara chamado Bill Campbell. O livro é escrito sobre pessoas de quem ele foi coach. Por que $1 trilhão? Porque somadas as empresas desses caras,
dá muito mais de $1 trilhão. Você vê a magnitude do efeito desse coach, desse treinador, né? Hoje a palavra está um pouco mais... A essência é execução. Infelizmente. Um pouco perdida, né? Desperdiçada. Mal utilizada. Mas é muito bacana. Legal, Bernardinho, legal. Fantástico, assim, emocionante. Essa questão de desenvolver pessoas é algo que a gente defende muito, muito aqui no colégio. A gente está constantemente trabalhando em investimentos aí. A Andresa, que é uma das nossas coaches aqui, inclusive, uma das nossas mentoras, se arrepiou toda a hora que você falou. Isso é muito, muito legal de ouvir. Agora me conta uma coisa, Bernardinho. São já 30, 90, quase 30, mais de 30 anos treinando aí, né? De diferentes gerações. Isso. Quais são os maiores desafios? A gente estava falando mais cedo um pouco sobre o celular, você estava comentando o desafio que é o celular. Agora me conta, o que você mais, para você, quais os maiores desafios desse liderar gerações tão diferentes lá, desde a década de 90 até hoje? E você continua treinador até hoje, né? Então, quer dizer, qual o maior desafio nesse período? Como que você precisou se reinventar para poder passar por esse tempo todo? Olha, primeira coisa, um fato aconteceu em 2015, muito interessante. Meu filho Bruno, capitão da seleção, veio ao meu quarto em 2015. É claro que eu pensava em mudar, em fazer e tal, mas é sempre complexo, porque, afinal de contas, eu tinha desenvolvido, entre aspas, uma metodologia campeã. Você imagina, tal. Mas qualquer metodologia campeã, para se manter campeã, em qualquer área, ela tem que estar em permanente, o quê? Desenvolvimento, progresso. Não é a perfeição, é a evolução permanente. Não é perfeição, é o crescimento permanente. E aí ele entrou no meu quarto, a gente tinha ficado em segundo na Olimpíada de Londres, segundo no Mundial, e falou, cara, nós temos que mudar um pouco e você tem que mudar a forma de lidar com essa geração. Porque a geração anterior que você dirigiu, 16 anos antes, era uma geração movida a desafios. E você desafiava, levava o sarrafo, cobrava, desafiava, cobrava. E ele disse o seguinte, essa é uma geração diferente. Só cobrança e desafio, eles não são melhores, não são piores, são diferentes. Eu fui tentar estudar um pouco sobre feedback e tal, para ser um pouco mais assertivo, sabe? Um pouco mais positivo e não só cobrar. Cobrava também, mas um pouco diferente, feedback um pouco diferente e tal. E tenho convicção de que mudou bastante, porque pessoas diferentes vêm tratadas de formas diferentes, sobre os mesmos princípios. Os princípios são os mesmos, de integridade, trabalho em equipe, tal, mas são diferentes. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso mudar aquele jovem, aquela jovem, preciso mudar a atitude dele. Mas quantos de nós, professores, pensam, eu preciso mudar? Nós precisamos mudar também. Nós precisamos também estar em evolução. Todos nós somos work in progress, ou seja, trabalhos em evolução. Não pensem que nós temos a verdade absoluta, porque não temos. E é importante que a gente tenha essa consciência no learning mode on, da humildade, para aprender sempre. Tá? Agora, vamos lá. A gente vai ficando mais velho, as gerações vão chegando, a distância vai aumentando. E eu digo para você hoje, a grande questão, a tecnologia gerou uma série de questões, mas gerou facilidades. Facilidades, ou seja, você tem acesso a tudo muito rapidamente, está tudo literalmente na palma da sua mão. Informação, etc, etc. Né? Eu fiz uma dinâmica ali com a turma, lá há uns 3 semestres atrás. Eu estou há 5 semestres dando aulas, tá? Não sou estou me capacitando, me tornar um professor. E aí, a dinâmica era a seguinte, eu pedi aos alunos, eles todos, a matéria chama-se Liderança Empreendedora, né? Ou seja, noções de liderança para jovens empreendedores, como lidar com gente, com as suas equipes. Ok. Eu fiz a seguinte pergunta a eles. A seguinte proposta, a dinâmica era, eu fiz uma apresentação de um cara chamado Mark Raven, que eu aconselho que leiam um livro chamado, professores, leiam um livro chamado, do almirante Mark Raven, chamado Arrume a Sua Cama. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Tem um livro chamado Arrume a Sua Cama, muito legal, do Mark Raven. Mas enfim, ele foi comandante do Navy SEAL. Mas vamos lá. E a proposta era a seguinte, você tem 1 minuto para fazer um pitch. Pitch é um pequeno speech, né? Uma fala de 1 minuto. Onde você vai dizer, você é meu atleta, eu quero ler o seguinte, você vai dizer para mim, qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco.
o seu ponto forte. O que você vai trazer de bom para o meu time? O que você vai agregar de valor para o meu time? Seu ponto fraco, autoconhecimento, humildade. O que você tem para melhorar? Ok? Sabe o que me assustou? Por isso eu quero falar um pouquinho das gerações atuais. Essa garotada é um pouquinho mais velha que o pessoal do ensino médio, das escolas. Tem 18, 19 até 22. Não escapa muito disso. Ok? Sim. Os pontos fortes, Marquinhos, foram diversos. Poxa, eu sou criativo, trabalho bem em equipe, eu isso, eu aquilo. Eu não tenho nem a relação deles. Os pontos fracos foram só 2. 35 alunos mencionaram apenas 2 coisas. Disseram o seguinte: eu não sou disciplinado. Eu procrastino, adio, não gosto de processo. Prazo não, tal. Nada. Assumiram que não era. Segundo ponto, que se não é sou disciplinado, eu lido mal com as frustrações. Ou seja, os nãos da vida. Sabe? Quando você... quando não passou, ó vida, ó azar. Levanta a cabeça, vamos embora. Você sempre chora ou você vai aprender e vamos seguir em frente? Disciplina, resiliência. 2 pontos de trabalhar. Por quê? Sabe por quê? O esporte te ensina a ser resiliente. Você vai cair, levanta de novo. Né? Você vai se machucar, se recupera. Você vai perder, volta. Mas quando você está jogando aqui no computador, no telefone, o que é que seja, game over. Terminou, perdeu. O que você faz? Play again. Ou seja, restart. Vai de novo. Você não vive o luto, você não sofre. De novo. De novo. Então, essa é a questão. Né? E o que acontece? Óbvio que a tecnologia te traz uma série de benefícios também. Você pode pesquisar, fazer, incríveis. Mas traz as distrações que fazem com que a gente não consiga desenvolver o quê? A disciplina. Está tudo aqui. Quanto tempo passando nas mídias sociais? Os atletas diziam isso. Eu não tenho tempo, eu sou atleta de seleção, eu não tenho como fazer a faculdade. Eu falei, desculpa, hoje não tem? Ensino à distância? No meu tempo não tinha ensino à distância, eu fiz economia jogando na seleção. Eu tinha que, quando eu podia, eu ia lá. Agora não sabe o que é Xerox, mas eu ia lá no quiosque da Xerox e xerocava caderno dos meus amigos todos e viajava com um monte de folha. E não tinha internet, não tinha distância. Eu voltava e tinha que fazer segunda chamada presencial e tal. Não tinha... Desculpa. Para de ficar 3 horas por dia nas mídias sociais, na internet e tal. Estuda 3 horas por dia. Tudo bem, um atleta de alto rendimento. Não precisa se formar em 4 anos. Pode formar em 6. Vai mudar alguma coisa? Não. Formar com 22, 23, muda nada. 24, 0. Mas não arruma desculpa. Porque é desculpa. É álibi. Né? Então tem que acabar com esse mimimi. Né? Claro, chegou a crise. Não, vou sentar. Não, chegou a crise. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que eu posso lidar com essa dificuldade? Perdemos. Aprende, levanta, treina mais, segue em frente. É duro? É duro. Dói. Né? Mas, e aí? Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Professores que estão conosco aqui, papais que estão conosco aqui, garotada um pouco mais velho, que está conosco aqui, a garotada menor, mais difícil. Pensem no momento de grande crescimento, onde vocês aprenderam muito. Pensem no momento. Olha, aquela experiência me ensinou muito. Que episódio, que experiência, que momento foi esse? Não tem a ver com algum tipo de desconforto, de dor, de frustração. Aquele momento que te ensinou muito, de alguma forma, né? Não foi um momento de derrota, entre aspas? Pensa comigo. Foi. 99,9% das vezes foi um momento. Não existe crescimento sem desconforto. Dói, mas é preciso. Né? Dói, mas é necessário. Portanto, o pessoal falou, mas isso é loucura, é insano. Não é loucura nem é insano, é o processo. Né? E ele existe. Portanto, vamos em frente. As oportunidades estão aí. O que não pode, no final do jogo, entenda o jogo como aquilo que vocês estão fazendo. Vocês pensarem, poxa, eu podia ter feito um pouco mais. Se levar os 2 pontos embora, nós perdemos o tie-break e acabamos fora. Portanto, desenvolvam um senso de merecimento. O que é isso? É a consciência. Vou fazer uma prova. Hoje eu fiz milhões de provas na minha vida. E eu me dava bem em milhões de provas. Sabe por quê?
que eu chegava lá com a consciência que eu tinha feito o meu melhor. Eu estudei e tal. Todo mundo chega numa prova tenso, não é verdade? Puxa vida, a prova. Pô, tem que tirar uma nota boa e tal. Tensão é natural. Você joga num jogo, imagina você entrar na final olímpica. Vai querer. Você não tá nervoso? Você tá tenso pra burro. Né? Aí você entra no jogo. Eu treinei. Porra. Você começa o quê? É que nem eu cheguei na prova. Porra, prova de física, é difícil. Pô, aí eu vi a primeira questão. Pô, isso aqui eu li, isso aqui eu estudei, pô, isso aqui eu sei. Pô, segundo um pouquinho, a terceira. Aí você começa o quê? O nervosismo vai. Você vai vendo. Por quê? Porque você desenvolveu o senso de merecimento. Eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário ser feito. Desenvolveu o senso de merecimento. Você chega na prova, você não estudou, olhou para aquilo, olhou para você, porra, e agora? Sem nada. Acabou. Ah, eu devia ter estudado mais. Ah, devia ter, já foi. É aquela história. Desperdiçou os seus dias. Cada um de nós escolhe como é que vai gastar o seu dia. Se você vai ler, você vai ficar na mídia social. Você vai estudar, ou vai lá, né, jogar bola só. Joga bola também, tem tempo, né? Se a gente for disciplinado, a gente arruma tempo para jogar bola. Que bom que jogue bola sim. Estuda, se dedica, se prepara, cresce. Né? Sabe por que eu fico ansioso? Eu tenho tanto livro para ler, né, que às vezes fico meio assim, eu tenho que parar, respirar e, né, fazer mindfulness, presença. Né? Para poder me dedicar a um, que eu fico ansioso para ler todos os livros. Adoro. Coisas novas. Caramba, que livro novo. Chegou agora um novo para mim. Eram 2 novos. A história o novo livro como é que chama? Netflix. CEO da Netflix. Espetacular. Comecei a folhear. E também um livro de um cara chamado Joko, um ex-Navy SEAL, que fala sobre liderança, leadership. Só folhei, porque eu estou acabando o essencialismo, que é espetacular. Legal, legal demais. Nadinho, o Instagram tá me dizendo aqui que a gente só tem mais 8 minutos, vontade de ficar a noite inteira batendo papo com você aqui. Eu queria só, antes de fazer a última pergunta e deixar para você à vontade para você fechar, dar um monte de gente aí, né, ouvindo a gente, fazer uma propaganda, uma pequena propaganda do projeto social que a gente tem aqui, chamado Transformar, um projeto onde a gente patrocina, né, a gente apadrinha alunos em vulnerabilidade social para poder estar estudando no colégio com a gente. Então, a gente tem aí vários padrinhos, empresários da região apoiando esse projeto, professores, funcionários, vários funcionários da escola apoiando. E a gente está com o edital aberto agora para alunos novos. Então, eu queria que o pessoal da produção aí colocasse no chat o link do site, o link do Instagram, para quem quiser, tiver alguém para indicar para a gente, quem quiser se tornar padrinho, também se tornar padrinho aí, porque é um dos projetos que a gente tem aqui que dá muito orgulho para a gente, que é onde a gente percebe que consegue, né, aplicar o nosso DNA, a nossa visão na essência, né, no transformar vidas de fato. Então, só a galera os padrinhos aqui, pode botar o hashtag. @transformar. Pô, vamos entrar, vamos ver como é que todo mundo pode ajudar. Aquela história para o lado, dá para ajudar. Então, vamos ajudar, vamos participar. Cara, imagina, transformar uma vida que você puder ajudar da educação. Olha aqui, que vitória incrível, que êxito, não é verdade? Então, vamos lá, vamos entrar, vamos ajudar, por favor. Ah lá, a Daíra botou ali, sou madrinha transformar, sou padrinho transformar. Boa lá, @projeto transformar, _JF. Acertei? Isso, exatamente esse aí. Boa, é isso aí, vamos nessa. Fantástico, fantástico. Obrigado demais, Bernardinho. E aí, para a gente poder chegar ao final, então, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem especial para os nossos pais aí, né? Você falou tanto, a gente falou tanto sobre motivação, a gente falou tanto sobre esforço, dedicação, e a gente sabe, né, que os pais estão vivendo um momento, esse momento que a gente está vivendo é ímpar para todo mundo, né? A gente tem várias estrelas em casa aí, desmotivadas, tristes, e é função nossa, né, de professor, coach, treinador, pai, motivar essa galera. Então, assim, para os pais que estão em casa agora, qual o recado que você deixa? Como que você enxerga aí, de todas as experiências que você já teve na sua vida, que esse momento eles podem fazer para poder ajudar seus filhos, motivar os seus filhos, e para a gente poder realmente passar por essa da maneira mais tranquila possível e não deixar, né? Você falou uma frase aí que eu achei fantástica, que eu gravei aqui, que eu nunca mais vou esquecer, que é não perder um dia sequer, né? Cada dia que você perde te torna mais distante do seu sonho. Quer dizer, como fazer para poder levar essa motivação para dentro de casa? Conta para mim. Olha, primeiro, assim, pais, né, papai, mamãe,
responsáveis, professores. Para nós cuidarmos dos outros, nós temos que cuidar da gente. Eu sempre a figura do avião. Você vai no avião fazer uma viagem, né, e está com uma criança, né, com um filho pequeno, alguma coisa, né, o comissário, a aeromoça falam lá, né, começa a dar as instruções de segurança e falam, olha, se acontecer um problema de pressão, máscaras de oxigênio cairão. Põe a primeira em si. O que significa isso? Você tem que estar oxigenado para poder ajudar as pessoas. Né? Eu participei de umas lives com o pessoal da saúde, há vários projetos para ajudar o pessoal que estava naquela época do auge da pandemia, profissionais da área da psicologia, ajudando profissionais da saúde a se manterem equilibrados mentalmente. Então, havia um processo de apoio aos profissionais da saúde que estavam sob enorme tensão e desgaste, não é verdade? Então, a primeira coisa é isso, cuidem de vocês. Fisicamente, façam atividade, seja em casa, na varanda, seja se pode sair fisicamente, emocionalmente, se ocupem de coisas boas, leiam, vejam alguma coisa legal que possa nos trazer, né, inspiração, tal, ouçam coisas bacanas, tal, e espiritualmente, né? Quem tem uma fé, orem, meditem, enfim, cada um dentro daquilo que é a sua fé. Muito importante vocês estarem bem para que possam passar, né, serenidade, tranquilidade e estarem apoiando seus filhos que estão também perdidos, né? E a mensagem que eu sempre deixo eu sempre falo com meu filho antes dos grandes desafios, né? Nós trocamos as mensagens dos 3 Fs, que é foco, força e fé. Foquem naquilo que é importante nesse momento, naquilo que vocês controlam. Não adianta falar, eu vou terminar com a pandemia. Nós não temos condição de eu não vou terminar, eu vou reagir e vou seguir fazendo. Mas são pessoas da área da saúde, da área da ciência que vão nos prover, espero em breve, a vacina, né, a cura para isso aqui. Vamos focar naquilo que é importante e naquilo que nós controlamos. O foco tem que estar aí. Tem que estar aí. Eliminem ruídos desnecessários. É um momento de ruídos em excesso, que não fazem bem. Segundo, esse é o foco. Segundo, é o força. Não é simples, não é fácil. Tem pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam entes queridos também. A gente sabe que é duro. Então, é resiliência, força, determinação para seguir, para fazer, levantar a cabeça, seguir em frente. Né? E o terceiro é fé. Mas não é fé apenas no ente superior e tal, é a fé nas pessoas, a fé no trabalho, né? Que a gente vai realmente superar isso. Né? Porque se tem uma coisa que eu tenho convicção que vai passar. Não vai ser fácil, não tem sido fácil, mas vai passar. Né? E se nós soubermos, né? Eu digo assim, porque se a gente para e pensa, quantas vezes você encontrava com os seus times, né, em Minas, no Rio, por ano? Hoje, através de plataformas, se você quiser, se encontra com eles diariamente. O distanciamento social, né, físico, que nos foi imposto, nos né, em algumas situações, até que, né, a pandemia seja debelada, ela não é uma justificativa para a gente não se conectar com as pessoas. Então, conecte de verdade. E tem uma coisa que eu falo sempre. Você entrava na escola lá, na unidade, escola, você entrava lá. Você ia lá falar com cada um, como é que você está? A família está bem? Não, você está lá com outro. A gente está naquele modo gol, e vai embora. Hoje, quando você entra para falar com alguém aqui no vídeo, você fala, sua família está bem? Vocês estão bem? Estão todos a salvo? A gente está preocupado. Isso é uma verdadeira conexão. Então, é claro que a gente sente falta do abraço, daquele intervalo da aula que a gente juntava ali na sala, comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho. Né? Que falta que isso faz, não é verdade? Mas isso não é uma desculpa, a gente não está aqui se conectando. Hoje é a segunda vez que a gente fala aqui. Que prazer estar podendo falar com você. Porque eu tenho admiração por quem investe e acredita naquilo que é a principal ferramenta, que é a educação, para a transformação. Eu sou um admirador. Cara, por favor, sigam fazendo. Transformando centenas, milhares. Olha que espetáculo. E eu acredito que o esporte é uma ferramenta dentro desse processo de educação. É uma das tantas ferramentas. Nós temos matérias acadêmicas. Você sabe, se eu tivesse 30 segundos, tá? Só para a gente poder... No contraturno, eu faria 3 coisas para os nossos alunos, se eu fosse um cara da educação, se tivesse algum poder. No contraturno, esporte, arte, empreendedorismo. Eu ia desenvolver os nossos. Mas
Prazer Serginho, enorme com vocês. obrigado Galera do demais. Museu, Prazer imenso obrigado falar a com vocês. você, viu? Muito, E muito, um muito abraço a obrigado. todos vocês. Obrigado pelo carinho aí, a todos vocês. Uma boa noite para todo mundo. Obrigadão, irmão. Valeu. Prazer enorme. Prazer todo Tá? meu. Um abraço. Um Boa abração, noite. irmão. Valeu. Valeu. Encerrar, né?